Vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra. Não existe momento na igreja se nós não abrirmos a palavra. Não há culto. Culto tem que abrir a palavra. E eu trouxe para os irmãos hoje, nesta manhã, capítulo 21 de Lucas. Todas as oportunidades de Santa Ceia, irmãos, nós procuramos trazer uma reflexão sobre o assunto, como também cantamos canções próprias, né? Eu tenho aqui outras canções ainda que nós podemos cantar mais tarde. Mas eu tenho uma preocupação sempre de trazer uma meditação sobre o assunto que dá sentido à Santa Ceia. Capítulo 21, a partir do verso de número 5 até 19. Acompanhe a nossa leitura aqui, se você puder. Lucas, capítulo 21, verso 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhes: mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, que todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer tudo quanto se vos opuserem. Sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Versículo 19, leia: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Versículo 25: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo,
pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas suceder, exultai e ergueis a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nosso Deus e Pai, esta é a palavra, e nós somos aqui os ouvidos para ouvir. Abençoa, portanto, a cada um de nós que vamos ouvir e prepara-nos, Senhor, diariamente para aguardar este momento que vai acontecer infalivelmente. Guarda o nosso coração, que possamos estar alicerçados, enraizados, firmados em Ti. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos irmãos, só o Evangelho prepara o homem para enfrentar o futuro. Só o Evangelho prepara o homem. Peço os nossos homens que estão lá atrás bastante atenção para você ouvir bem a palavra também, tá bom? Me permita, eu sou um pouco exigente nesse contexto. Nós estamos agora na palavra. Bote a sua Bíblia na mão, todos os homens, Bíblia aberta. Vamos ler, vamos manter. Precisamos disso, irmãos. Vou voltar a dizer, queridos irmãos, só o Evangelho prepara o homem para enfrentar o futuro, porque a dor virá. Mas os que estiverem em Cristo, o Senhor os guardará. Por isso o Evangelho nos chama a perseverança. A vida de uma pessoa é o perseverar. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 15, não precisa abrir, ele diz que nós precisamos calçar os pés com o Evangelho. Você não pode viver sem o Evangelho, não é carregar a Bíblia. Porque carregar a Bíblia você pode carregar, mas eu estou dizendo, este Evangelho tem que estar implantado dentro do coração. Porque, como eu já tenho dito, as nossas reações é o resultado do que está dentro de nós. Quando você tem este Evangelho implantado no seu íntimo, você está enraizado, ainda que venha as tormentas, ainda que venha as tempestades, você está alicerçado, você está seguro, você está se posicionado, né? Aguardando este momento. Portanto, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, você pode abrir para ver se quiser. Capítulo 15, verso 19 de 1 Coríntios. O que é que está escrito aí? Se a nossa esperança... Já todos com a Bíblia aberta? 1 Coríntios 15. Pode ler? Eu não ouvi bem ainda. Será que eu não estou bem ouvido? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais miseráveis dos homens. São coisas que nós precisamos guardar lá dentro de nós. Eu não espero muitas coisas, até porque eu não tenho tanta idade para esperar muito. Mas o que eu aguardo, desde que me converti, desde que eu ouvi a palavra, eu estou aguardando este momento e eu não espero, eu não tenho a ilusão de que este mundo vai mudar de uma maneira que as coisas vão se tornar mil maravilhas. Sabe por que não vai acontecer? Porque o coração dos homens
continuam os mesmos, não houve mudança, não houve transformação. Então, nossa vida cristã, você tem que estar munido desta esperança, enraizado pelo Evangelho. O Evangelho é a âncora, é aquilo que segura o barco, né? Quando você vai com o barco para um lugares, o que você faz? Se você quer parar para pescar, você tem que jogar o quê? A âncora. É um aparelho assim que ela agarra, segura o barco para não sair. A sua vida tem que estar ancorada no Evangelho. Poderá vir a tempestade, poderá vir as ondas, o seu barco vai balançar, mas você não vai cair, porque o Evangelho vai te sustentar. Por isso, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis, infelizes dos homens. A nossa esperança é Cristo. Eu tenho, irmãos, observado nos dias de hoje que estão oferecendo um evangelho com letras minúsculas. Um evangelho que não é evangelho, que está bem parecido com os discípulos do Senhor. Se você olhar, por exemplo, Mateus 24, verso 1, dá uma olhadazinha atrás, por favor. Mateus 24. São Mateus, Marcos, Mateus 24. Este mesmo assunto que o Senhor falou em Lucas, aqui está em Mateus também. Só para você alertar para um detalhezinho aqui. Capítulo 1, capítulo 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada ou destruída, porque a vinda do Senhor, isto tudo vai acabar, vai virar nada. O que eu quero dizer com isto? Há pessoas que só querem um evangelho que lhe traga resultados para a sua vida diária, no contexto dos seus deleites. Pessoas que só veem o evangelho se eu puder ter lucro no evangelho. Você vem para o evangelho porque você vai ter isso, você vai ter aquilo. Estes são os ofertantes de mentira. Infelizmente, estão ofertando mentira ou enganando. Porque o evangelho não é isto. O evangelho não é para você receber isso, aquilo, ter isso. O evangelho, ele trata da alma. O evangelho é para cuidar da alma. Porque tudo que você tiver nesta vida vai virar lixo. Tudo que você tem vai ser lixo. Não vai servir para nada. O que vai acontecer é quando o Senhor vier, a sua vida vai para Ele, sua alma, seu espírito será recolhido para a glória dEle, e tudo vai ficar aqui embaixo. Mas estão pregando um evangelho que as pessoas querem se ancorar recebendo coisas. Para quê? Para quê? Isto para mim tem sido uma coisa triste, tem sido uma negação do evangelho. Tudo isto vai desaparecer. Os discípulos começaram a olhar para as pedras, para a beleza. O ser humano é assim. Ele só olha para a beleza, para as coisas. Ele não olha além do limite. O Senhor Jesus deu uma palavra a ele de ânimo. Tudo isto vai ser destruído. Para que você está botando o olho em pedra? Para que você está botando o olho em coisa? Olhe para Ele. Ele é a segurança, é nele que nós temos que ancorar a nossa própria vida. Jesus disse para seus discípulos: tenha cuidado, e aqui nós temos, olha para o verso 8 do capítulo 21 de Lucas, verso 8. Aqui nós temos um perigo. Respondeu-lhes,
Leia o verso 8, 7 e 8, para você entender melhor. Leia com atenção. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? Que sinais haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede, não sejais o quê? Enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não sigais. O Senhor falou: tenha cuidado com tudo que você ouve, tenha cuidado com as coisas que vocês estão ouvindo, tenha cuidado que há pessoas que vão chegar para tentar desencaminhar você, vão chegar tentando minar a sua esperança, vão tentar chegar para você desanimar na sua vida cristã. Tenha cuidado, tenha cuidado. Eu tenho preocupação com pessoas. Por exemplo, você conhece a internet? Eu não sou muito favorável à internet, não, mas lá em casa a mulher assiste a internet, eu não sou contra, eu só não me preocupo. O que tem de profecia, você já viu quanta profecia? Houve uma profecia, o camarada falou que Deus revelou ele na praia, estava andando na praia e Deus falou claramente com ele assim: Bolsonaro vai sofrer um atentado no mês de julho. E aí? A pergunta: foi Deus que falou ou não? Sabe o nome disso? Espírito da carne, desejo de mandar, desejo de... tenha cuidado com essas coisas que você ouve, cuidado com aquilo que você ouve. E outras coisas mais piores ainda, só falam, é porque Deus me falou. Que Deus é esse que falou e não cumpre? Então você precisa ter cuidado com as coisas que você ouve. Eu prefiro ouvir outras coisas, porque tem programas evangélicos que são verdadeira vergonha, são vergonhosos. Ah, mas pelo menos é o evangelho. Para com isso, irmão, para com isso. Não deixe ouvido para essas coisas que você sabe que não são verdadeiras. Jesus avisou: cuidado, eles vão querer usar o meu nome. Esse dia eu estava vendo uma turma falar: não, porque nós vamos 318 no monte orar por você. Oh, Jesus, se eu fosse Jesus, eu matava essa turma todinha. Está escrito lá na Bíblia 318, mas não é aquilo. Não, você pode ter certeza que não vou 318 no monte orar por você. Vai lá no monte que não tenha nada, tenha capim, porque não é verdadeiro. Gente, não tenha cuidado, não seja enganado. Infelizmente, a gente tem que falar isso, porque eu tenho que alertar a você que tem andado conosco aqui na igreja. Eu tenho que falar com você, não é com estranho, para você ter cuidado com certas coisas. Aquilo que você bebe contamina a sua vida. Infelizmente, bebendo essas coisas que são ruins para a sua saúde espiritual. Siga o Senhor, creia no que Deus falou, está escrito na Bíblia, e você é inteligente para você mesmo ler e saber o que está acontecendo. Agora, a Bíblia fala de algumas coisas aqui que é sério. Guerras, nações contra. Você já viu isso acontecer? Está acontecendo atualmente. Guerras, violência, está acontecendo. Mas será que Jesus já vai vir? Ainda não sei, meu irmão. A única coisa que ele falou é que para mim estar seguro, estar atento, porque a hora que essas coisas extrapolarem, ele virá para levar a sua igreja. A igreja do Senhor não será destruída. O mundo será, mas a igreja não. A igreja será salva, porque o Senhor cuida da sua igreja. Portanto, a vinda do Senhor. E agora eu vou te falar uma coisa, infelizmente, eu não gosto de falar. No verso 25 a 28,
nós temos aqui algumas coisas interessantes. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que se desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão sobre o mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Os poderes serão abalados. A pergunta é: haverá o dia da vingança do Senhor? E eu ontem meditei sobre isso. Essa vingança do Senhor, ela vai acontecer. Aí alguém diz: mas se Deus é bom, como é que Ele vai vingar? A vinda do Senhor será, ouça bem, um dia que vem com muita força. O Senhor vai agir, uma palavra muito séria, Ele vai vingar. É o dia da vingança. O que é vingança? É que Ele vai tirar a sua igreja, ouça bem, Ele vai tirar a sua igreja e aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram a palavra, aqueles que viraram as costas para o Evangelho, Ele vai dizer: você vai sofrer as consequências, porque vocês serão destruídos. É o dia da vingança contra os rejeitadores do Evangelho. Isto vai acontecer. Por quê? Porque Ele é justo. Você crê que Deus é justo? Ele é justo. Então, ouça o que eu vou te dizer nesta manhã: os rejeitadores do Evangelho será vingado pelo Senhor, porque rejeitaram a graça, rejeitaram a morte de Jesus, rejeitaram o projeto de salvação, e eles então serão destruídos. Daí chamamos dia da vingança do nosso Deus, que vai acontecer a todos os rejeitadores do Evangelho, não quiseram a graça do Senhor, viraram as costas. E quantas vezes você fala do Evangelho para pessoas e eles viram as costas para você, ainda ri de você? Deus vai vingar, não que Ele queira, mas vai acontecer, infelizmente. Infelizmente, este dia, Senhor, será um dia de terror. Será um dia que os impenitentes, aqueles que rejeitam, que viram as costas, a Bíblia diz que eles vão sofrer, homens haverá que se desmaiarão. Quando chegar o momento do terror, eles vão desmaiar. E eu sei que estas coisas não é fácil falar. Eu tenho consciência que isso não é mensagem que dá ibope, mas é uma mensagem que está dizendo: se livre desse dia do Senhor perverso. Não rejeite o Evangelho. Creia e aceite Cristo como seu Senhor, porque Ele vai guardar a sua alma para o dia em que Ele vier à terra. Ele vai levar você para estar com Ele para todo sempre. Portanto, a palavra diz que homens se desmaiarão de terror por ter rejeitado o Evangelho e a angústia que virá. Infelizmente, a gente fala essas coisas com tristeza. Quantas pessoas rejeitaram? Para nós, portanto, irmãos, quando você começar a ver guerra, esses tumultos que estão acontecendo, você deve pensar uma outra coisa. Para nós, será uma fonte de esperança ao contemplar este dia
nós estaremos, os redimidos do Senhor serão levados para a glória do Senhor. Aqueles que teve os seus pecados perdoados, aqueles que o aceitaram Cristo como seu Senhor, o Senhor vai dizer: você é meu, eu vou te levar para estar comigo. Esse será o dia que eu aguardo. 1 Coríntios capítulo 15. Eu tenho muito medo de pessoas que não pregam esse evangelho, pregam um evangelho só para coisas boas. Não engane, não deixe ser enganado. Não deixe ser enganado. Faça isso não, meu irmão. Meu irmão, faça isso não. Ah, mas bispo, isso vai demorar muito a acontecer. Não sei. Isso poderá demorar muito a acontecer, mas você pode bater as botas antes. Duas possibilidades. Uma é o dia demorar e outra é você bater as botas, né? Isto pode acontecer, porque você não sabe o dia de amanhã. Então você tem que estar atento. Você tem que estar na expectativa. Eu tenho que estar aqui dentro, cheio da presença do Senhor. Capítulo 15. Vamos ler a palavra do Senhor. Cristo, as primícias dos que dormem, né? É o tema do capítulo 15. Então a gente vamos ler aqui no capítulo 15, verso 50 em diante. Só para você já sabe disso, mas mais uma vez não vai te fazer mal. Vamos fazer leitura responsiva, vamos? Você quer ficar de pé, por favor, porque você deve estar com o corpo já cansado, está sentado? Abra a Bíblia na palma da sua mão. Assim, ó. Isto. Vamos ler responsivamente? Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não poderá herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Verso de 51, leia. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E quando este corpo incorruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Leia forte, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu grilhão? Continue. O grilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um conselho: portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Aleluia. Você não está crendo à toa, não, irmãos. Tem fundamento a sua crença. Você não está crendo de qualquer maneira, você está crendo numa palavra que é verdade. Mantenha a sua vida no altar de Deus. Mantenha a sua vida em comunhão com o Senhor. Sede firme, inabaláveis. Não deixa ser corrompidos. Não deixa esse mundo entrar na sua cabeça. Porque este mundo está preparado para o dia do juízo do Senhor. Mas graças a Deus que nós estamos livres, porque nós já estamos com Cristo. Ainda que este mundo venha arrebentar, você está com Cristo. Aleluia, aleluia. Pode sentar, meus irmãos.
Portanto, nós como pastores, ministros da palavra de Deus, que estamos aqui em pé, falando, muitas vezes contestados até, fazemos um pedido a toda a igreja: não desanime, ainda que venham sofrer certos momentos difíceis na sua vida, não abandone a sua vida em Cristo. Ainda que você venha passar por tormentas, não abandone, segure em Cristo, segure no Senhor e diga assim: eu sei que o meu Senhor virá, eu sei que Ele virá, eu sei que Ele não vai me abandonar, eu estarei com Ele, independente do que acontecer, porque o Senhor, diz a palavra, não nos dará fardos que não podemos suportar. Ele vai te dar condição de enfrentar os momentos difíceis, não é, irmão? Que tem, e acontece, mas você tem vitória em Cristo. Você tem a vitória, porque a vitória Cristo conseguiu na cruz do Calvário para você, e você recebeu. Você não ignorou, você não virou as costas para o Senhor. Portanto, Ele virá. E enquanto Ele não vier, nós vamos comungar, nós vamos estar aqui atentos. A Santa Ceia é um momento que você está na mesa, esperando o Senhor voltar. E Ele vai voltar. Mantenha a sua vida fiel ao Senhor, mantenha a sua vida firme no Senhor. Não olhe para o mundo, não olhe. Ah, pastor, mas tem gente aí que nem é da igreja, está muito melhor do que a gente. Tem, é verdade. Você quer o final deles? Você quer o final deles? Você quer o final deles? Eu não quero. Eu quero viver a minha vida com Deus. Eu vou viver até o final da minha vida com o Senhor. Não fique olhando o que os outros têm ou deixam de ter. A Bíblia diz que os seus amados ainda encontram, porque na verdade Deus cuida da gente. Você não é medido pela quantidade de bens que você possui, você é medido pela qualidade da sua fé. Espírito Santo, eles não ouviram bem. Nós não somos medidos pela quantidade de bens que possuímos, nós somos medidos pela qualidade da nossa fé. E é isto que vai nos segurar. Que Deus te abençoe nesta manhã. Fortaleça o seu coração. Filtre aquilo que você ouve. Filtre. Não deixe de qualquer maneira, não. Guarde. Vamos nos preparar para servir com a mesa do Senhor agora. Quero convidar 2 pastores para estar comigo aqui.